Acordei achando que meu casamento era estável, previsível, seguro. E então minha esposa olhou bem nos meus olhos e disse algo que eu nunca imaginei ouvir depois de mais de uma década juntos. Você está tentando me controlar. Controlar ela? Aquela única palavra bateu mais forte do que qualquer discussão que já tivéssemos tido antes. Porque na minha cabeça, eu não estava controlando ela de jeito nenhum. Eu achava que estava protegendo. Então agora eu preciso te perguntar uma coisa. Porque, sinceramente, eu já não sei mais. Em que momento se preocupar com a segurança de alguém começa a parecer controle? E como é que você conserta isso, depois que essa linha já foi cruzada? Tenho pouco mais de 40 anos, sou casado, tenho filhos, casa, responsabilidades, o pacote completo. A vida não é caótica, mas é corrida. Corrida o tempo todo. Trabalho, levar as crianças para a escola, supermercado, contas, consertar coisas em casa. Isso nunca para de verdade. E em algum momento do caminho, minha esposa e eu percebemos uma coisa importante. Se a gente não criasse espaço de propósito para nós mesmos, acabaríamos perdendo quem éramos além de pai e mãe. Então criamos uma regra. Uma noite por semana. Só isso. Uma noite em que cada um tem um tempo só seu. Sem responsabilidades, sem expectativas, só liberdade. Para relaxar, recarregar, se sentir indivíduo de novo. Às vezes eu fico em casa, assisto alguma coisa, mexo em algum projeto, ou simplesmente sento em silêncio, o que sinceramente hoje em dia parece um luxo. Minha esposa, ela é diferente. Ela precisa se movimentar. Ar fresco, espaço. Sempre que o tempo está bom, ela vai fazer trilha. Às vezes com a irmã mais nova, às vezes com o nosso cachorro, e às vezes completamente sozinha. E eu sempre admirei isso nela. Ela é independente, forte, o tipo de pessoa que consegue sumir na natureza por horas e voltar parecendo mais leve, mais calma, como se tivesse reiniciado alguma coisa dentro dela. Mas tem uma coisa nessas trilhas que sempre me deixou inquieto. Ela vai longe. Não é uma caminhada tranquila numa trilha cheia de gente. Estou falando de mata fechada, caminhos isolados, lugares em que o celular vira praticamente um peso no bolso porque não tem sinal nenhum. Às vezes ela fica até o pôr do sol, às vezes até mais tarde. E toda vez que ela vai, surge aquele pensamento silencioso no fundo da minha cabeça. E se acontecer alguma coisa? E se ela escorregar, se machucar, se perder, encontrar alguém perigoso? E se ela precisar de ajuda e ninguém souber onde ela está? Então comecei a pedir uma coisa simples. Amor, você pode só me dizer para onde vai e mais ou menos que horas volta? Só isso. Sem aplicativo de rastreamento. Sem ficar mandando mensagem o tempo todo. Só uma ideia geral. Assim, se as horas passarem, eu sei quando devo me preocupar. E mais importante, eu sei por onde começar a procurar. No começo, ela não gostava muito. Às vezes suspirava. Revirava os olhos de vez em quando, mas ainda assim me dizia, não parecia grande coisa. Pelo menos, eu achava que não era, até alguns dias atrás. Era uma segunda-feira à noite, a noite dela. Ela me disse que ia sair com a irmã. Só uma trilha, ela falou casualmente, pegando a jaqueta. Eu assenti, nem pensei muito nisso. A noite passou como qualquer outra. Crianças, jantar, arrumar a cozinha. Eventualmente, a casa ficou em silêncio. Ela voltou mais tarde naquela noite. Tudo parecia normal. Nada parecia estranho. Até a manhã seguinte. Estávamos na cozinha, fazendo aquela dança rotineira de casal. Café passando, conversa fiada, tentando acordar de verdade. E eu perguntei, casualmente, e aí, como foi com a sua irmã? Vocês se divertiram? Ela sorriu de leve. Foi bom, a gente foi fazer trilha, foi legal. E então, sem pensar muito, eu falei, algo que eu já tinha dito dezenas de vezes antes. Amor, só lembra, se você for fazer trilha, me avisa pra onde vai e quando deve voltar, tá? Eu até falei de um jeito leve, quase brincando, mas a reação que eu recebi não foi nada do que eu esperava. A expressão dela mudou na hora. O calor sumiu do rosto. E então, ela explodiu. Não alto no começo, mas com uma firmeza que cortou o ambiente. Eu estou cansada disso. Eu congelei. Cansada do quê? Ela se virou totalmente para mim, com a frustração estampada no rosto. De você tentar controlar o que eu faço no meu tempo livre. Ficar monitorando onde eu vou, quando eu volto, isso é exaustivo. Controla. Lá estava essa palavra de novo. E de repente eu senti como se estivesse no meio de uma conversa,
completamente diferente daquela que eu achava que a gente estava tendo. Eu não estou te monitorando, eu disse, tentando manter a calma. Eu só quero saber onde você está caso aconteça alguma coisa. Mas ela balançou a cabeça na mesma hora. É assim que parece. Tinha alguma coisa na voz dela. Alguma coisa mais profunda do que simples irritação. Ressentimento. Como se isso viesse acumulando há um tempo. E eu nem tivesse percebido. Você não confia em mim para eu simplesmente ter o meu tempo, ela continuou. Você precisa saber tudo. Onde eu vou, quando eu volto. Isso não é justo. Aquilo me atingiu mais do que eu esperava. Porque confiança nem sequer fazia parte disso na minha cabeça. Eu confio em você, eu disse rápido. Não é disso que se trata. Então, por que eu não faço isso com você? Ela rebateu. Quando chega sua noite, eu não fico perguntando onde você está a cada segundo. Eu abri a boca e depois parei. Porque, tecnicamente, ela estava certa. Ela não perguntava. Mas, por outro lado, eu não estava entrando no meio do mato sem sinal e ficando fora até escurecer. Eu não faço o mesmo tipo de coisa, eu disse. É diferente. Diferente como? Ela desafiou. E foi aí que eu percebi. A gente já não estava discutindo sobre trilha. A gente estava discutindo sobre como enxergavam um ao outro. Sobre como o cuidado se parece. Sobre onde fica a linha entre amor e controle. E a pior parte? Nenhum dos dois estava disposto a ceder. A conversa desandou dali em diante. Vozes mais altas, frustrações antigas aparecendo, coisas sendo ditas que não combinavam totalmente com a situação, mas que claramente já estavam guardadas há um bom tempo. Quando terminou, nós dois estávamos com raiva, os dois frustrados, e de alguma forma, mais distantes do que tínhamos estado em muito tempo. Agora já se passaram alguns dias, e a tensão não foi embora de verdade. Estamos funcionando, falando sobre as crianças, a casa, as coisas do dia a dia. Mas aquela fricção por baixo de tudo ainda está ali. E eu continuo revivendo aquele momento na minha cabeça. Ela dizendo que eu sou controlador. Eu tentando explicar que só estou preocupado. E de alguma maneira, nenhum dos dois se sentindo ouvido. Porque na minha cabeça, se alguma coisa acontecesse com ela lá fora e eu nem soubesse por onde começar a procurar, eu não acho que conseguiria conviver com isso. Mas, na cabeça dela, se ela precisa prestar contas de cada passo só para ter algumas horas só dela, talvez isso nem pareça liberdade. Então agora eu estou aqui, me perguntando, será que cruzei uma linha sem perceber? Ou esse é um daqueles momentos em que fazer a coisa certa ainda faz você parecer o vilão? E mais importante, como é que se conserta uma coisa dessas antes que ela vire algo maior? Eu não dormi muito naquela noite. Não porque estivéssemos gritando ou batendo portas, na verdade foi o oposto. A casa estava silenciosa. Silenciosa demais. Aquele tipo de silêncio que pesa mais do que qualquer discussão. Ela foi dormir cedo. Eu fiquei acordado mais tempo do que normal. Sentado na sala com as luzes apagadas, olhando para o nada. Revivendo tudo na cabeça. Você está tentando me controlar. Essa frase simplesmente não saía. Porque quanto mais eu pensava nela, mais desconfortável eu ficava. Não só porque eu discordava, mas porque eu comecei a me fazer uma pergunta que nunca tinha considerado antes. E se é realmente assim que ela se sente? E se isso for verdade, então o que eu acho que estou fazendo não importa tanto. O que importa é o que ela vive. Esse pensamento ficou comigo por um tempo, mas logo depois veio outro. E se um dia realmente acontecer alguma coisa com ela, e eu nem souber onde ela está, esse medo não foi embora só porque a gente discutiu. Se alguma coisa, ele piorou. Porque agora, eu sentia que tinha que escolher entre duas opções ruins. Ou continuo perguntando, e corro o risco de afastá-la ainda mais. Ou paro de perguntar. E vivo com aquele nó constante no peito toda vez que ela sai pela porta. E nenhuma dessas opções parecia certa. Os 2 dias seguintes foram estranhos. A gente já não estava brigando, mas também não estava bem. Sabe aquela sensação quando 2 pessoas estão sendo educadas, mas existe alguma coisa não resolvida sentada entre elas? Éramos nós. Conversávamos sobre coisas normais. Horários das crianças, compras, trabalho, mas evitávamos esse assunto completamente. Como se não tocássemos nele, talvez simplesmente desaparecesse. Não desapareceu. Então chegou quinta-feira, e foi aí que tudo ficou um pouco mais real, porque quinta era a minha noite. Normalmente eu não faço nada muito diferente. Às vezes encontro um amigo, às vezes só dirijo sem rumo, pego alguma coisa para comer e esvazio a cabeça. Mas naquela noite,
Eu hesitei antes de sair. Ela estava na cozinha quando peguei minhas chaves. E por um segundo, eu só fiquei ali, pensando, se eu sair agora, sem falar nada, isso me torna justo? Isso prova o ponto dela? Ou só piora tudo? Eu olhei pra ela. Ela não levantou os olhos. E alguma coisa em mim decidiu que eu não ia entrar nesse jogo. Estou saindo, eu disse. Tá bom. Ela respondeu, ainda focada no que estava fazendo. Eu pausei, depois acrescentei. Acho que volto por volta das 10. Dessa vez, ela olhou pra mim. Não estava com raiva. Também não estava carinhosa. Só neutra. Tudo bem, ela disse. E foi isso. Nenhuma pergunta depois. Nenhum pra onde você vai? Nenhum vai encontrar quem? Nada. E pela primeira vez, isso pareceu estranho. Não libertador, não relaxante. Estranho, porque de repente eu entendi uma coisa que antes eu não entendia. Uma coisa é dizer que você não precisa saber. Outra bem diferente é realmente sentir que a outra pessoa nem faz questão de saber. Mesmo assim, eu saí. Dirigi um pouco, acabei parando numa lanchonete, fiquei lá mais tempo do que precisava. Mas minha cabeça não estava na comida. Ela continuava voltando para aquele olhar que ela me deu. Ou, mais precisamente, para o que não estava naquele olhar. Preocupação, curiosidade, qualquer coisa. E foi aí que a ficha caiu. Talvez isso tudo não fosse só sobre controle. E também não fosse só sobre segurança. Talvez fosse sobre a maneira como a gente interpreta a atenção. Porque para mim, perguntar para onde ela vai significa que eu me importo. Significa que estou pensando nela, mesmo quando ela não está ali. Mas para ela, talvez pareça que eu não confio que ela possa existir sem supervisão. Como se precisasse de permissão para simplesmente ser. Dois significados completamente diferentes. A mesma ação. E de alguma forma, a gente nunca tinha percebido que falava línguas diferentes esse tempo todo. Quando voltei para casa naquela noite, a casa estava silenciosa de novo. As crianças dormindo. Luzes baixas. Ela estava no sofá, mexendo no celular. Eu sentei do outro lado. Por um tempo, nenhum dos dois falou nada. E então, fui eu quem quebrou primeiro. Acho que eu entendi por que você ficou chateada. Ela não respondeu na hora, mas também não me ignorou. Então eu continuei. Fiquei pensando no que você disse, sobre eu tentar te controlar. Ela bloqueou o celular e o colocou de lado devagar. Eu não tô tentando te controlar, eu disse, mas acho que consigo ver por que parece isso. Aquilo prendeu a atenção dela, porque pela primeira vez desde o começo da discussão, eu não estava me defendendo. Eu estava tentando entender de verdade. Ela virou um pouco na minha direção, e a voz dela, quando falou, estava mais calma do que tinha estado em dias. Não é só essa coisa, ela disse baixinho. E foi aí que eu percebi. Isso não era novidade para ela. Não era só sobre trilha. Nunca foi. É como se... Ela fez uma pausa, procurando as palavras certas. Toda vez que eu tenho meu espaço, sempre existe esse controle, esse lembrete de que eu preciso dar satisfação. Dar satisfação. Essa expressão doeu, porque nunca foi assim que eu enxerguei. Eu não quero sentir que preciso de permissão para ter tempo para mim, ela continuou. Eu só quero ir, respirar, não pensar em mais nada. Eu assenti devagar, tentando absorver, sem interromper, sem corrigir, só ouvindo. Mas ao mesmo tempo, eu disse com cuidado. Quando você está lá fora, sozinha, sem sinal, eu não consigo simplesmente desligar a parte de mim que se preocupa. Ela olhou para mim. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu não vi raiva nos olhos dela. Eu vi conflito. Como se ela não quisesse descartar isso, mas também não soubesse como aceitar. Eu não estou pedindo que você fique mandando mensagem de hora em hora, eu acrescentei. Eu só preciso de alguma coisa, uma ideia geral, para que, se algo der errado, eu não fique completamente no escuro. Houve uma pausa longa, daquelas em que as duas pessoas estão bem na beira do entendimento, mas ainda não chegaram lá. E então ela disse uma coisa que deixou tudo um pouco mais complicado. Eu não quero sentir que eu te devo isso. Devo. Essa palavra mudou tudo, porque de repente, isso já não era mais segurança versus controle. Era obrigação. E isso tem um peso completamente diferente. Eu me recostei um pouco, processando aquilo, porque agora eu precisava me fazer uma pergunta ainda mais difícil do que antes. Ainda é? Cuidado. Se a outra pessoa vive isso como um peso, e se ela sente que me deve essa informação, será que eu realmente estou pedindo segurança? Ou estou tirando alguma coisa dela sem querer? Alguma coisa que ela está tentando proteger? A independência dela? O espaço dela? A sensação de identidade fora de ser esposa,
mãe, parte de uma família. E se esse for o caso, então talvez isso não seja um desentendimento pequeno. Talvez esse seja um daqueles momentos em que a forma como a gente lida com isso define como o relacionamento vai ser daqui pra frente. Então agora eu estou ali, sentado naquele sofá, percebendo. Isso não é sobre ganhar a discussão, é sobre descobrir o que importa mais. Ela se sentir livre, ou eu me sentir em paz. E eu não sei se existe uma forma de ter os dois. Essa pergunta ficou comigo muito tempo depois que aquela conversa terminou. Ela se sentir livre, ou eu me sentir em paz. Porque a verdade é que num casamento, você não pode escolher só um. Se uma pessoa se sente presa e a outra se sente ansiosa, no fim os dois perdem. Naquela noite, a gente não resolveu. Só ficou ali sentado, os dois entendendo um pouco mais do que antes, mas ainda sem realmente se encontrar no meio do caminho. E talvez esse sempre tenha sido o problema. Nós dois estávamos defendendo nosso próprio lado, em vez de tentar construir um juntos. Na manhã seguinte, aconteceu uma coisa pequena, mas mudou tudo. Ela estava se preparando para sair. Nem era a noite dela, era só um dia normal. Ela comentou que talvez fosse sair para caminhar mais tarde, para espairecer um pouco. E eu senti de novo aquele instinto, a vontade de perguntar: para onde você vai? Que horas volta? Foi quase automático, mas dessa vez eu me contive. Não porque eu não me importasse, mas porque eu queria tentar algo diferente. Então, em vez disso, eu só disse: tá bom, boa caminhada. E foi só isso. Sem pergunta depois. Sem condições. Sem lembretes. Ela me olhou por um segundo, como se estivesse tentando descobrir se tinha alguma coisa errada, mas não disse nada. Só assentiu e saiu. A porta se fechou. E eu fiquei ali, sentindo uma coisa que eu não esperava. Não era alívio. Era desconforto. Uma ansiedade silenciosa, rasteira, que começou a crescer quase imediatamente. Para onde ela foi? Quanto tempo vai ficar fora? E se acontecer alguma coisa? Minha cabeça não simplesmente desligou só porque eu escolhi não perguntar. Se alguma coisa, ela ficou ainda mais barulhenta. Eu tentei me distrair. Trabalho, tarefas, qualquer coisa. Mas toda vez que eu olhava o relógio, aquilo me puxava de volta. Passou uma hora, depois outra, depois uma terceira, e foi aí que começou a ficar mais difícil, porque agora já não era só um pensamento, era uma sensação, aquele aperto no peito, aquele medo sutil que você tenta ignorar, mas não consegue afastar completamente. E eu percebi uma coisa naquele momento: confiança não é só confiar na outra pessoa. Às vezes, é aprender a sentar com o próprio medo, sem deixar que ele controle o que você faz. Isso era novo para mim, porque, até então, eu pensava que perguntar onde ela estava era apenas ser responsável. Mas talvez parte disso fosse eu tentando acalmar minha própria ansiedade. E isso não é a mesma coisa. Quando ela entrou pela porta, eu estava na cozinha, fingindo estar ocupado. Ela tirou os sapatos, deixou as coisas de lado e olhou para mim. Houve uma pausa, como se estivesse esperando alguma coisa. Uma pergunta, um comentário, qualquer coisa. Mas eu não disse. Eu só sorri de leve e falei: Oi. Oi, ela respondeu. Outra pausa, e então ela perguntou, com cuidado: Você não perguntou para onde eu ia? Eu dei de ombros de leve. Você disse que ia caminhar. Só isso? Eu assenti. Só isso. Ela me observou por um segundo. E dava para perceber que ela não sabia muito bem como reagir àquilo. Porque, pela primeira vez, a dinâmica tinha mudado. Mais tarde naquela noite, depois que as crianças dormiram, ela trouxe o assunto de novo. Estávamos sentados na sala, como algumas noites antes. Mas dessa vez, a energia parecia diferente. Mais suave, menos defensiva. Hoje eu percebi uma coisa, ela disse. Eu olhei para ela. O quê? Você não me perguntou nada. Respirei fundo. Eu achei que podia tentar te dar espaço, como você pediu. Ela assentiu devagar, mas não parecia totalmente satisfeita. E isso me surpreendeu, porque eu achei que era isso que ela queria. Eu agradeço, ela disse. De verdade. Houve uma pausa pequena, mas ela hesitou. E então disse uma coisa que eu não estava esperando. Mas também pareceu estranho. Eu pisquei. Estranho como? Ela se recostou um pouco, pensando. Como se você não se importasse tanto. Aquilo me atingiu. Não porque doeu, mas porque soou muito familiar. Foi exatamente assim que eu me senti na noite em que eu saí e ela não perguntou nada. E de repente, tudo fez sentido. Mesma situação, mesmo silêncio, mesma interpretação, só do outro lado. Eu me importava sim, eu disse com gentileza. Eu só não queria que você sentisse que eu estava te controlando. Eu sei, ela respondeu.
Mas acho que eu também percebi uma coisa. Eu esperei. Na verdade, eu não me incomodo que você se importe, ela disse. Eu só não gosto da forma como isso me faz sentir às vezes. E ali estava. Não era rejeição. Não era resistência. Era só a necessidade de uma abordagem diferente. Eu não quero sentir que te devo informação, ela continuou. Mas também não quero sentir que você está completamente distante. Eu assenti devagar. Tá bom, eu disse. Isso é justo. Ficamos com aquilo por um instante. Então, pela primeira vez desde que tudo isso começou, nós paramos de discutir quem estava certo. E começamos a conversar sobre o que realmente poderia funcionar. E se eu comecei com cuidado? Em vez de eu perguntar toda vez, você simplesmente me contar quando se sentia à vontade? Ela inclinou um pouco a cabeça. Tipo o quê? Tipo, se você for para um lugar mais isolado ou se pretende voltar tarde, você me dá uma ideia geral. Não porque tenha que fazer isso, mas porque quer que eu saiba. Ela pensou um pouco. E você não pergunta? Vou tentar não perguntar, eu disse com honestidade. A menos que eu esteja realmente preocupado. Ela deu um pequeno sorriso com isso. Tá bom, ela disse. Assim parece melhor. E eu vou trabalhar isso aqui, eu acrescentei, tocando de leve no peito, para não deixar a minha ansiedade comandar tudo. Ela assentiu. E eu vou trabalhar para não presumir o pior sobre as suas intenções, ela disse. E assim. Nós não estávamos mais em lados opostos. Estávamos no mesmo time de novo, tentando resolver o mesmo problema. Não provar que o outro estava errado. Aquela noite pareceu mais leve. Não perfeita, não magicamente resolvida, mas melhor. Porque finalmente entendemos uma coisa, que provavelmente deveríamos ter percebido há muito tempo. Não é só sobre o que você faz em um relacionamento, é sobre como a outra pessoa vive aquilo. E se essas duas coisas não batem, até boas intenções podem virar conflito. Então agora eu estou aqui, pensando em tudo o que aconteceu. E quero te perguntar uma coisa. Se você estivesse no meu lugar, você gostaria de saber onde seu parceiro está por questão de segurança? Ou veria isso como ultrapassar um limite? E se você estivesse no lugar dela, isso pareceria cuidado. O controle? Me conta o que você pensa, porque, sinceramente, eu acho que muita gente anda nessa linha sem nem perceber. E se você já passou por uma situação parecida, eu realmente queria saber como você lidou com isso. Porque às vezes, a parte mais difícil de um relacionamento não é amar um ao outro. É aprender a se entender.